Coisa boa, né, gente? Foi só um minutinho, a gente já tá junto de novo aqui. Eu tô com uma presença linda. Samuel Moraes, bom dia, meu querido. Bom dia, Mônica. Bom Tudo dia, bem? obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui. Bom dia para você que está em casa. Que você seja muito abençoado nesse dia, tá? Eu digo assim que é uma honra pra gente poder estar junto como irmãos em Cristo, conhecendo, né, selando mais uma amizade, conhecendo um pouquinho daqueles que já são irmãos, Sim, né, Samuel? Porque sim. a gente pertence a uma grande família, Sim. né? O Senhor tem muitos filhos. E então somos irmãos em Cristo e a gente estava conversando aqui em off um pouquinho, porque a gente sempre no off antes aqui, né, Samuel? Eu fico batendo um papo para conhecer a história um pouquinho de cada adorador. Eu até nem uso muito esse termo cantor. Adorador. Amém. Faz mesmo, favor né? pra mim. Faz uma diferença, porque eu vejo assim que você simplesmente chamar a pessoa de cantor, você limita demais, Sim, né? sim. Você coloca eu sou um cantor, ponto. Sim. Mas quando você entra nessa questão de ser um adorador, aí você começa a expandir, trazer todo um legado, né? Sim, e na vida com de Samuel certeza. Moraes, a gente estava conversando assim, o Senhor, ele criou uma estrada muito grande, né, para te trazer para o centro da vontade dele. Você é filho de pastor. Então compartilha com a gente um pouquinho, porque é tão importante. Eu acho que o testemunho de cada um de nós, ele edifica tanto, porque as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, elas automaticamente se identificam com a nossa história. Às vezes estão passando coisas que nós estamos passando. Sim, com E certeza. precisam tomar uma decisão naquele momento. E o teu testemunho, ele faz toda a diferença. Então compartilha com a gente um pouquinho da tua vida, Samuel. Tá ok. Na verdade, sou, como você disse, filho de pastor. Cresci no banco das igrejas, dormindo no banco das igrejas. Meu pai... colchonetes de igreja. Colchonete, na minha época não tinha colchonete não, na minha época a gente deitava lá no banco de madeira mesmo da igreja Batista. Então eu cresci nesse meio, né? E só que aos 15 para 16 anos eu fui fazer coisas que o filho pródigo também fez, né? Me desviei, fiquei fora um tempo, mas em julho de 1999 foi a minha conversão mesmo genuína. Eu vim embora para Curitiba, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Jundiaí, e eu vim embora para Curitiba para estar numa igreja, para poder congregar com um pastor abençoadíssimo que eu congreguei durante 7 anos. Foi ali minha experiência, que eu tive experiência real com Deus, eu tive os meus momentos marcantes, pessoas realmente que foram instrumentos de Deus para selar aquilo que Deus tinha para mim. Né? O pastor, quero até dizer isso, foi o pastor Odilon Vergara, foi o cara que acreditou em mim. O pastor Danilo Cartelli foi o ministro de louvor, eu era baterista na época, eu tocava com ele. O pastor Danilo foi aquele cara que disse para mim, eu acredito em você, acredito no seu chamado, né? Vamos caminhar junto. Ele me colocou para ministrar pela primeira vez. Então, foram coisas que Deus Como que é Deus importante fez. essa questão dessas pessoas que Deus coloca realmente como marcos na Sim. nossa vida e começam a delimitar o que é Sim. o caminho que a gente tem que seguir, né, Samuel? Sim, andar em submissão é bênção. Né? A gente descobre isso depois de alguns anos. Né? Depois de bater a No cabeça começo um a gente pouco. às vezes pensa assim, submissão que parece chato, que você é escravo né? de alguém. É. Mas não é, quando você começa a entender o real sentido de ser conduzido, porque eu vi que isso é uma condução. Sim. Você começa a ser conduzido, porque isso é o trabalho de um pai. E Deus é pai, automaticamente ele coloca referências aqui na terra de paternidade sobre a nossa vida, que começam a nos conduzir nesse caminho que nos leva para onde? Para o caminho de êxito, que é o centro da vontade de Deus, né, Samuel? Sim, onde é o melhor lugar para estar, né? O melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. E pessoas realmente são usadas por Deus para isso. Eu sou prova disso. Na minha vida demais. isso é muito, muito claro. Eu caminho há 6 anos praticamente. Eu congrego com o pastor Luciano, como na comunidade Alcance, em Curitiba. Então o Luciano foi também alguém usado por Deus, até hoje usado por Deus, é alguém que acredita no meu ministério, no meu chamado e diz, vai que eu estou junto com você. O meu discipulador, o pastor Farley Labati, é alguém que acredita em mim, que cuida de mim, cuida da minha família. Então, assim, estar debaixo de submissão, estar debaixo de uma cobertura, alguns não concordam com o termo cobertura, preferem dizer uma plataforma, um alicerce, não sei como você pensa, qual é a sua linha, mas para mim, por mais que seja a minha cobertura, eles estão sempre me impulsionando para cima. Né? Eles estão sempre me jogando e dizendo, vá em frente, a gente acredita em você.
Então, essa é um pouco da É minha, uma da segurança, minha né? história, com E o certeza. CD Centralista? Você estava me falando que essa já é a teu segundo CD, né? É o o primeiro você segundo. gravou ao vivo, Eu né? fiz o contrário da maioria. É. Normalmente se grava em estúdio, depois ao vivo, né? Eu gravei primeiro ao vivo, lá na comunidade Alcance. Em julho de 2009 foi quando saiu esse CD, chama-se Mais Perto. Né? Em cima de Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, né? Então eu fiz esse álbum, a gente vendeu bastante, graças a Deus. A gente, foi o start ali, né? Há 3 anos foi quando eu saí, trabalhava numa empresa e Deus me tirou de lá para poder viver só do ministério, né? E para o ministério, o que é mais importante. E agora, depois de 2 anos, mais ou menos, eu gravei. Foram 3 anos, na verdade. Em outubro de 2012, agora, bem recente, foi o lançamento do CD Centralize. A gente tem viajado. Qual é a base, assim, que você poderia dar, assim... Vamos tentar, assim, eu resolvi numa frase. O que significa as mensagens que estão contidas aqui dentro? Sai de cena, deixa Jesus seu centro. Nossa, que lindo, gente, que maravilha. E eu acho que isso é tão forte para a gente nesses dias, Samuel, porque eu estava até comentando com você, Deus está nos impulsionando, porque a gente vem a gente está dentro de um mercado gospel hoje, onde o centro, que é Jesus, ele está ficando lá na plateia, né? E está ficando de fora. Onde nós nos tornamos os protagonistas e os maravilhosos holofotes, né? E Deus está levando a gente de novo para esse lugar de esconderijo, tirando a gente, para a gente entender, epa, você precisa de um lugar de segurança, essa segurança está em mim, então permita que eu seja o foco. Eu vejo que Deus é tão educado, né? Com certeza. Ele é tão carinhoso que ele sacode a gente até com carinho, assim, para botar a gente no prumo de volta, para centralizar realmente. Ele no trono, a gente aí a coisa flui de uma... Porque daí a gente flui na dimensão dele, né, Samuel? Que não é a nossa dimensão, porque a nossa dimensão ela é limitada. Com certeza. A nossa visão é muito limitada, né? A gente não consegue ter ideia do que Deus está fazendo realmente. Né? A gente tenta, mas essa ideia de você sair de cena é exatamente isso. É muito tremendo. Né? Eu, particularmente, eu não fico falando mal do sistema. Embora, se você denominar isso de sistema, talvez já seja falar mal. Mas existe um sistema. Mas eu tenho um chamado em Deus, eu entendo que Deus me chamou para caminhar diferente daquilo que acontece hoje. Né? Em vários aspectos. Tanto nas canções que são ministradas, se você pegar nenhuma canção aí, ela é uma canção almática. Ela é uma canção que todas elas vão falar de Deus. Amém. Né? Todas elas vão direcionar você para um foco só. Que é o Senhor Entroniza Jesus. Senhor Jesus na sua vida. Eu achei até interessante até a questão da capa aqui, né? Um sofá ali esperando que alguém sente, ele, né? Exatamente. A ideia de que você saiu e agora ele vai sentar. Glória a Deus. Que nós realmente sejamos tomados por isso. E essa mensagem. Vamos adorar a Deus essa manhã, meu querido? Com o que a gente vai adorar essa manhã? Vamos cantar música Encontra em Mim. Então vamos lá. Glória a Deus. Terceira faixa, se terceira eu não me engano, faixa desse desse CD. Isso, exatamente. Vamos adorar a Deus junto com Samuel essa manhã. Encontra em mim um lugar para ti. Encontra em mim um lugar. Encontra em mim um lugar para ti. Encontra em mim um lugar, Senhor. Eu não quero só ver anjos, eu não quero só o maná, eu não quero só os milagres, eu não quero só tuas mãos, nem tão pouco o pão e o peixe, deixa isso a multidão, eu quero você. Eu quero você. Encontra em mim um lugar para ti. Encontra em mim um lugar.
ti. Encontra em mim um lugar, Senhor. Eu não quero só ver anjos, eu não quero só o maná, eu não quero só os milagres, eu não quero só tuas mãos, nem tampouco o pão e o peixe, deixa isso a multidão. Eu não quero só ver anjos, eu não quero só o maná, eu não quero só os milagres, eu não quero só tuas mãos, nem tampouco o pão e o peixe, deixa isso a multidão. Eu quero você. A palavra do Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que maravilhoso isso, quando a gente dá o real valor, a presença, muito mais do que a manifestação. Faz tanta diferença. Eu posso sentir nesse momento uma impartição realmente muito maravilhosa. Amém. Que quando o Senhor é com a gente, eu fico até meio sem palavras às vezes. Por isso que eu disse para você que a gente levanta todas as manhãs um altar de adoração, não um programa, entendeu? E Deus responde. Ele vem, responde, Ele senta aqui no sofá com a gente. E é isso que Deus quer com a gente todas as manhãs, né, Samuel? Eu quero você. E ponto final, né? E todas as outras coisas vão vir. Olha, gente, nessa unção maravilhosa, se eu fosse você, não saía daí. Depois a gente tem um pouquinho mais de adoração, o tema da semana. Você fica aí com a frase do dia, medita um pouquinho mais, vai valer a pena.